Primeiro Reis, capítulo 7. Salomão construiu seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Ele construiu a casa do bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais, em número de 45, apoiadas em colunas, distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, uma em frente das outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono, para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Todas estas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, cerradas para o lado de dentro e para o lado de fora, e isto desde os alicerces até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas, cortadas sob medida, e cedros. Ao redor do grande átrio, havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência, para todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Hirão fundiu 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 8 metros, e um fio de 5,40 metros era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze, para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obra de rede, e ornamentos torcidos em forma de corrente, para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romães em 2 fileiras, por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham o formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 metro de altura. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romães, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra na forma de lírios. E assim foi terminado o trabalho das colunas. Hirão fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura, e um fio de 13,5 metros era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles.
cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros. Hirão fez também 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Os suportes eram do seguinte modo: tinham painéis, estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas decorativas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição, que media 45 centímetros de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha 67 centímetros de diâmetro. Também nele havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. As rodas eram como as de um carro. Os seus eixos, aros, raios e cubos eram todos fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Hirão também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam cerca de 800 litros, e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. Porém o mar ele pôs ao lado direito do templo, para o lado sudeste. Depois Hirão fez os caldeirões, as pás e as bacias, e assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos, que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes, para cobrirem os 2 capitéis redondos, que estavam no alto das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos, que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias. Todos estes utensílios que Hirão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os candelabros de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as tesouras de cortar pavios, também de ouro, também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros, de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, que é o Santo dos Santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor.